Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. O que vou contar aqui é uma história que aconteceu na minha cidade há algum tempo. Um relato sobre o perigo de mexer com forças e energias ocultas em busca de interesses próprios. Lembre-se, tudo tem seu preço, e às vezes esse preço sai muito caro. Uma mulher chamada Helena, uma jovem bela e cheia de vida, vivia na pequena cidade do interior de Minas Gerais. Helena sempre acreditou no amor verdadeiro, aquele que supera todas as barreiras e dura para sempre. Foi com esse pensamento que ela se apaixonou perdidamente por Ryan, um homem carismático e misterioso que havia chegado recentemente à cidade. Ryan era tudo o que Helena sempre sonhou. Ele tinha um sorriso encantador, uma voz suave e olhos que pareciam conter todos os segredos do universo. Desde o momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez, Helena sentiu uma conexão instantânea e profunda. Eles passaram a se encontrar frequentemente, e cada encontro só fazia crescer o amor que ela sentia por ele. Mas embora Ryan mostrasse afeição, havia algo nele que permanecia distante, como se uma parte de sua alma estivesse em outro lugar. Desesperada para ganhar o amor completo de Ryan, Helena decidiu procurar ajuda em um lugar onde as esperanças se tornavam perigosas. Ela visitou uma velha tenda na cidade, onde vivia Dona Margarida, uma mulher conhecida por suas habilidades em magia e feitiçaria. Helena sabia que estava brincando com forças que não compreendia, mas seu amor por Ryan era mais forte que qualquer temor. Dona Margarida a recebeu com um olhar cansado, como se já soubesse o motivo de sua visita. "Você está certa do que deseja, menina?" perguntou a velha mulher com uma voz forte e perturbadora. Helena, sem hesitar, afirmou que faria qualquer coisa para ter Ryan em sua vida para sempre. Margarida explicou que a amarração que Helena desejava era poderosa, mas também perigosa. Envolvia sacrificar algo precioso, algo que não poderia ser recuperado. Helena, movida por seu amor cego, concordou com as condições sem pensar duas vezes. Naquela noite, sob o céu estrelado, Helena e Dona Margarida realizaram o ritual. Margarida desenhou vários símbolos no chão que Helena nunca havia visto e entregou-lhe uma adaga de prata. "Seu sangue deve selar o pacto", disse ela. E Helena, com um corte rápido no dedo, deixou seu sangue pingar sobre os símbolos brilhantes. De repente, o vento começou a soprar e as chamas da fogueira começaram a ficar agitadas. Helena sentiu uma dor aguda em seu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Mas em sua mente, tudo o que importava era ter Ryan ao seu lado. No dia seguinte, Ryan apareceu na porta de Helena, com um olhar que combinava desejo e devoção. O feitiço havia funcionado. Eles passaram a viver um romance intenso, onde cada momento parecia um sonho. No entanto, enquanto Helena se deliciava com o amor de Ryan, ela começou a perceber mudanças estranhas em si mesma. Sentia-se cansada, fraca e, frequentemente, via pessoas mortas por todos os lugares que ia. Com o passar do tempo, Helena foi ficando cada vez mais doente. Sua beleza dava lugar a um rosto velho e cansado, e sua energia parecia ser drenada por algo invisível. Ryan, por outro lado, permanecia inabalavelmente dedicado, mas algo em seus olhos havia mudado. Parecia que ele estava ciente do preço que Helena pagava, mas não podia ou não queria fazer nada para detê-la. Helena, em sua agonia, procurou novamente Dona Margarida. "Eu fiz o que você pediu", disse ela, sua voz agora um tanto frágil. "Mas estou morrendo." Margarida, com um olhar triste, explicou que a amarração exigia uma troca de vida. O amor eterno de Ryan custaria a própria vida de Helena. Desesperada, Helena implorou por uma maneira de reverter o feitiço, mas Margarida balançou a cabeça. "O que foi feito não pode ser desfeito", disse ela. "Você fez sua escolha,
e o preço foi pago. Nos dias seguintes, Helena enfraqueceu rapidamente. Em seus últimos momentos, Ryan estava ao seu lado, segurando sua mão com lágrimas nos olhos. "Eu te amo", ele falou em seu ouvido, e pela primeira vez, Helena viu uma profunda tristeza e arrependimento em seu olhar. Com um último fôlego, Helena partiu, deixando Ryan sozinho, preso no amor que agora parecia mais uma maldição do que uma bênção. A história de Helena e Ryan tornou-se uma lenda no interior de Minas Gerais, um aviso sobre os perigos de brincar com forças que não conhecemos. E Dona Margarida? Ela continuou vivendo em sua casa, oferecendo ajuda àqueles desesperados por amor, mas sempre lembrando-lhes do preço que poderiam ter que pagar, sabendo que nada nesta vida é de graça. Eu sou Marcos, um maquinista de trem há mais de 20 anos, e nunca pensei que uma noite de trabalho pudesse ser marcada por uma experiência tão aterrorizante. Naquela noite, o céu estava coberto de nuvens pesadas e a lua mal conseguia brilhar através da neblina forte. Era um turno normal na linha 32, um trajeto que atravessava florestas e campos muito bonitos. A noite começou como qualquer outra. O trem, estrela da madrugada, como gostávamos de chamar, partiu da estação principal às 21 horas. A cabine estava iluminada apenas pelas luzes amareladas e pelos instrumentos que eu conhecia tão bem. A equipe de bordo estava ocupada com suas tarefas e os poucos passageiros a bordo estavam silenciosos, cada um imerso em seu próprio mundo. Por volta das 23 horas, recebi uma mensagem de rádio com um tom urgente. A voz do meu supervisor estava tremendo quando me informou que minha esposa, Ana, havia falecido em um acidente doméstico. A notícia foi como um golpe de martelo em meu coração. Minha mente ficou paralisada e o mundo ao meu redor parecia girar fora de controle. Perdi a capacidade de reagir por alguns momentos. A dor e o choque eram esmagadores e tomaram conta de mim completamente. Com esforço, consegui manter o trem em movimento, mas a sensação de estar flutuando em um pesadelo era quase física. O trem cortava a escuridão da noite, mas eu estava perdido em um mar de tristeza e confusão. O rádio emitiu uma série de barulhos estranhos, misturados com as mensagens de condolências de colegas e amigos, mas eu mal conseguia ouvir devido à tamanha dor e tristeza que eu sentia naquela noite. Enquanto o trem avançava, o ambiente ao meu redor começou a se tornar cada vez mais pesado. A neblina que cobria os trilhos parecia ganhar uma forma quase pegável, movendo-se de maneira estranha e sinistra. O vento soprava com uma intensidade incomum, como se estivesse chorando junto comigo. O som das rodas nos trilhos parecia se transformar em um lamento contínuo de dor. Quando passamos por um túnel muito longo, profundo e escuro, as luzes do trem piscavam e se apagavam. No escuro absoluto, o trem ficou mergulhado em uma escuridão profunda. Foi quando comecei a ouvir uma série de barulhos na cabine, vozes familiares que pareciam vir de todos os lados. Uma delas soava como a de Ana, chamando meu nome com uma tristeza imensa. Meu coração estava disparado e o suor escorria pelo meu rosto. Tentei manter a calma, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta de mim. Olhei para o espelho retrovisor e vi uma figura brilhante se materializando atrás de mim. Uma sombra com um formato vago e indefinido. Os contornos pareciam ser de uma mulher e os olhos brilhavam com uma luz fria. A figura parecia se mover lentamente, como se estivesse tentando se aproximar de mim. A cada movimento da sombra, o trem parecia balançar mais violentamente. O som dos trilhos se misturava com os gritos distantes, e a sensação de claustrofobia aumentava. A presença espectral parecia estar absorvendo a luz da cabine, criando uma escuridão ainda mais trevosa. Tentei falar com aquele ser estranho, mas minha voz saiu trêmula. "Ana?" perguntei, mas a figura apenas continuou a se aproximar, e os gritos se tornaram mais intensos e desesperados. Foi então que uma nova onda de dor me atingiu. A sensação de perda e desespero se intensificou, e eu senti como se o próprio trem estivesse tentando me arrastar para um abismo escuro. O clima na cabine estava gelado, e uma bruma sinistra começou a se formar, envolvendo a cabine em uma escuridão muito forte. Com um esforço sobre-humano, consegui puxar o freio de emergência e o trem parou bruscamente.
O silêncio foi ensurdecedor. A figura desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido, e o túnel voltou à sua escuridão habitual. A neblina e o vento cessaram abruptamente. A equipe de bordo entrou na cabine e me encontrou em estado de choque, lágrimas nos olhos e mãos trêmulas. Eu expliquei a situação com dificuldade, mas eles não viram nada de anormal. A viagem prosseguiu em silêncio, e eu fiz o que pude para terminar o turno da melhor maneira possível. Quando o trem chegou ao destino, eu estava completamente exausto e devastado. A dor da perda de Ana era tão grande quanto a experiência aterrorizante que vivenciei. Saí do trabalho naquela noite com uma sensação de desolação e a certeza de que, de alguma forma, a presença de Ana estava tentando me alcançar. Vou contar um relato pessoal que vivi enquanto trabalhava em um circo em Vila Velha, no interior do Acre. Trabalhei em um circo itinerante por alguns anos, e uma das paradas mais memoráveis foi em uma pequena cidade chamada Vila Velha, no interior do Acre. A cidade era pitoresca e cercada por lindas árvores e pracinhas, onde as crianças podiam brincar sem se preocupar com tantas violências. As pessoas eram amigáveis, todos se cumprimentavam e se conheciam. Naquela época, eu era responsável pela manutenção dos equipamentos de palco e ocasionalmente ajudava com os animais. Era um trabalho duro, mas gratificante. Chegamos à Vila Velha numa tarde ensolarada e muito bonita, e o clima estava carregado. Havia muitas aves naquele dia. Eu nunca vou me esquecer daquela tarde. Na primeira noite de espetáculo, tudo parecia normal. A plateia estava animada e os artistas estavam dando o seu melhor. Todos aplaudiam o espetáculo que acontecia. No entanto, ao final da apresentação percebi algo estranho. Um jovem de jaqueta preta e cinza, encapuzado, estava parado em volta da plateia, observando todo o circo. A princípio, pensei que fosse apenas um curioso, mas ele não se mexia, nem mesmo quando a multidão começou a dispersar. Comentei sobre isso com meus colegas, mas eles riram e disseram que era apenas a minha imaginação. Na segunda noite, ele estava lá novamente, e dessa vez parecia estar mais próximo. Algo sobre ele me incomodava profundamente, como se estivesse nos vigiando. Decidi ficar de olho nele por toda aquela noite. Depois que o circo fechou e as pessoas começaram a sair, eu caminhei em direção a ele para ver se descobria alguma coisa sobre aquela pessoa tão misteriosa que tanto me olhava. À medida que me aproximava, ele desaparecia entre as pessoas. Segui em frente, determinado a descobrir quem ou o que era aquela pessoa. Enquanto eu caminhava, ouvia o som da floresta que era cheia de vida, exceto pelo som distante dos animais noturnos. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Virei rapidamente para trás e vi algo se movendo entre as árvores. Meu coração estava batendo muito forte, mas continuei avançando. Cheguei a uma pequena clareira onde havia um antigo altar de pedra, coberto de oferendas e marcas estranhas. Senti um calafrio subir pelo meu corpo todo. Antes que pudesse examinar mais de perto, ouvi passos rápidos vindo em minha direção. Apaguei a lanterna e me escondi atrás de uma pequena árvore que havia ali. Foi quando aquela pessoa encapuzada apareceu na clareira, falando palavras que eu mal conseguia entender. Foi então que percebi que não estava sozinho. Outras figuras emergiram da escuridão, todas vestidas de maneira semelhante. Formaram um círculo em torno do altar e começaram um sacrifício. Assisti em silêncio, tentando controlar a respiração. De repente, uma das figuras se virou na minha direção, como se soubesse que eu estava ali. O medo tomou conta de mim e corri de volta para o circo o mais rápido que pude. Contei aos meus colegas o que havia visto, mas poucos acreditaram em mim. Naquela noite, mal consegui dormir. Nos dias seguintes, a figura encapuzada não apareceu mais, mas o sentimento e a sensação eram muito fortes. Quando finalmente partimos de Vila Velha, senti um alívio indescritível. Até hoje, me pergunto o que realmente seria aquele sacrifício e para quem seria. Era um sábado de manhã e o sol brilhava no céu, prometendo um dia perfeito para uma pescaria.
Meu avô e eu decidimos passar o dia juntos no lago local, como costumávamos fazer quando eu era mais jovem. Ele sempre dizia que a pescaria era uma maneira de relaxar e apreciar a natureza. E eu adorava esses momentos com ele. Chegamos ao lago pouco antes do meio-dia. O lugar estava tranquilo, com poucas pessoas ao redor, e o som suave da água batendo nas margens criava um ambiente sereno. Meu avô montou as varas de pesca e começamos a jogar as linhas na água. Conversamos sobre as velhas histórias da família, enquanto esperávamos que os peixes mordessem o anzol. Após algumas horas de pesca e uma pequena captura de peixes, meu avô sugeriu que fôssemos para uma área mais rasa do lago, onde ele achava que poderíamos encontrar uma boa quantidade de peixes. Eu o segui até uma parte menos profunda e mais arenosa, ideal para explorar. Ele estava procurando por um bom lugar para lançar a linha, e eu estava à margem, observando as águas. Enquanto eu andava pela margem, percebi algo estranho submerso na água. Era um objeto branco que parecia se mover lentamente com o fluxo. Curioso, chamei meu avô para dar uma olhada. Ele se aproximou e, com um olhar curioso, disse para eu tentar puxar o objeto. Com o auxílio de um pedaço de madeira que encontrei nas proximidades, comecei a puxar o objeto com cuidado. A água estava um pouco turva, mas à medida que a coisa emergia, pude ver que não era um galho ou uma pedra. Era um crânio humano. O choque imediato tomou conta de mim. O crânio estava quase intacto, com características bem definidas, e parecia estar ali há algum tempo. Meu avô e eu nos entreolhamos, o horror estampado em nossos rostos. Ele imediatamente percebeu a gravidade da situação e pediu para eu sair da água. Com a mente corrida, eu peguei o telefone e liguei para a polícia, relatando o que havia encontrado. O avô, ainda em choque, tentava manter a calma e garantir que a área ao redor estivesse segura até a chegada das autoridades. Enquanto esperávamos, o avô tentou manter a situação sob controle, conversando comigo sobre como lidar com o trauma de encontrar algo tão perturbador. A ansiedade e o medo estavam palpáveis no ar, e a sensação de estar em uma cena de crime era esmagadora. A polícia chegou rapidamente, com uma equipe de investigação e mergulhadores especializados. Eles examinaram o crânio com cuidado e tomaram notas sobre a área ao redor. A investigação começou a se desenrolar e eles isolaram a área, enquanto realizavam uma busca mais profunda no lago e em seus arredores. O oficial responsável se aproximou de nós e agradeceu pela nossa cooperação. Ele nos informou que a descoberta do crânio era um desenvolvimento sério e que a identidade da pessoa e as circunstâncias de sua morte precisariam ser apuradas. Apesar da natureza do que encontramos, o fato de termos ajudado a resolver um possível mistério criminal era um peso em nossas consciências. Depois que a polícia terminou o trabalho e partiu, o avô e eu nos sentamos em silêncio à beira do lago, processando o ocorrido. A pescaria, que deveria ser um dia de tranquilidade e diversão, se transformou em um episódio assustador que jamais esqueceríamos. A tranquilidade do lago agora carregava um peso sombrio, e a paz que encontramos na natureza foi abruptamente interrompida por uma realidade perturbadora. A descoberta daquele crânio e o que poderia significar para alguém eram uma lembrança inquietante de como a vida pode mudar em um instante. Enquanto voltávamos para casa, a conversa foi escassa, cada um imerso em seus próprios pensamentos, refletindo sobre a profundidade do que havíamos encontrado. Meu nome é Dona Elvira e tenho 72 anos. Sempre vivi uma vida tranquila e dedicada à minha família, mas tudo mudou quando fui internada em um hospital local devido a um problema de saúde inesperado. O que começou como uma simples cirurgia para tratar uma condição que os médicos garantiram ser rotineira, acabou se transformando em um pesadelo que eu nunca poderia ter imaginado. Na noite antes da cirurgia, eu me sentia ansiosa, mas também esperançosa. O hospital, embora antigo, parecia normal. A equipe médica foi gentil e assegurou-me que tudo correria bem. No entanto, enquanto eu estava deitada na cama do hospital, comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse com um aperto no peito. Durante a cirurgia,
houve complicações e eu tive uma experiência de quase morte. Em um estado entre a vida e a morte, tive visões que me deixaram profundamente perturbada. A sensação era de flutuar acima do meu corpo, vendo os médicos trabalhando freneticamente para me salvar. Mas o que realmente me assustou foi o que eu vi além das paredes do meu quarto. De repente, eu estava em um lugar que não parecia deste mundo. Era um corredor longo e escuro, com paredes cobertas por uma substância viscosa e escura. A atmosfera estava carregada com um cheiro metálico e podre. O corredor parecia se estender infinitamente, e a cada passo que eu dava, o som dos meus passos ecoava por todo o local. À medida que eu avançava, comecei a ver portas ao longo das paredes, cada uma com um número diferente. Algumas estavam entreabertas, e eu podia espiar o que havia dentro. O que vi era aterrorizante. Pessoas em camas, mas não como em um hospital comum. Elas estavam amarradas com cintas e pareciam estar em um estado de agonia, seus olhos arregalados e cheios de desespero. Seus corpos estavam cobertos com marcas estranhas, e suas vozes se misturavam em um som de desespero. Em um momento, uma dessas portas se abriu completamente, e eu vi um homem de aparência sombria, segurando uma lança pontiaguda e afiada. O ser tinha um rosto indistinto, e seus olhos brilhavam com uma luz intensa e ameaçadora. Ele se aproximou de mim e eu senti um medo indescritível. A figura fez um gesto para eu seguir e, sem alternativa, eu o segui. Aquela figura me conduziu a um grande salão subterrâneo onde eu vi um altar macabro. O altar estava coberto com vários instrumentos de tortura e objetos desconhecidos. Em volta do altar, havia uma série de frascos com líquidos de cores estranhas, e o som de vozes e cânticos baixos preenchia o ambiente. Eu não conseguia entender as palavras, mas sentia uma presença maligna e poderosa no ar. Foi então que a visão se tornou ainda mais insuportável. As sombras nas paredes começaram a se mover e se contorcer, e as vozes tornaram-se um coro infernal de gritos e murmúrios. O altar começou a brilhar com uma luz sinistra, e eu percebi que as figuras ao redor estavam realizando um ritual sombrio. No centro, havia uma criatura indistinta, envolta em uma aura de pura malignidade. O medo tomou conta de mim, e eu senti como se estivesse sendo puxada de volta ao meu corpo. Em um piscar de olhos, eu estava de volta à sala do hospital. A sensação de retorno foi abrupta e dolorosa. A cirurgia estava terminando e eu fui levada de volta ao meu quarto, ainda tremendo de medo. Quando recuperei a consciência, os médicos estavam ao meu redor e tudo parecia voltar ao normal. No entanto, a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. Os dias seguintes foram um borrão. Eu tentava falar sobre o que havia visto, mas ninguém acreditava em mim. Para eles, eu havia passado por uma experiência normal de quase morte. No entanto, eu sabia que o que eu havia testemunhado era real e que o hospital escondia segredos terríveis. À medida que os meses passaram, minha saúde se recuperou, mas o trauma do que eu vi nunca desapareceu. Nunca mais voltei ao hospital e sempre evito falar sobre a experiência com medo de ser desacreditada ou mal compreendida. A sensação de estar envolvida em algo tão sombrio e macabro é uma marca que eu carrego comigo. O que eu descobri no hospital é algo que eu desejo esquecer, mas as memórias das portas, do altar e da figura com a lança permanecem vivas em minha mente. O que eu vivenciei foi além de qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar, e o medo daquele lugar continua a assombrar meus pensamentos. Por mais que eu tente seguir em frente, sei que a verdade sobre aquele hospital é um mistério que talvez nunca seja completamente desvendado. O que vi nas profundezas daqueles corredores escuros é uma sombra que continuará a me acompanhar. Uma lembrança de que nem tudo no mundo é o que parece ser.